Graça e paz, amém? Vamos orar? Estenda as suas mãos. Levanta. Pai, na tua presença, quero colocar, ó Deus, o meu pensamento, meu coração, e que, Senhor, seja as tuas palavras, não a minha. Ó Deus, eu recebo a sua palavra, ó Deus, primeiramente a mim, e quero compartilhar com a sua igreja, com o seu corpo, com o seu exército, ó Deus. E desde já, Senhor, cobre, já pedimos, ó Deus, estou, ó Deus, confirmando a oração dos teus líderes neste lugar, confirmando, ó Deus, que este lugar é coberto com o teu sangue, e somente o teu Espírito tem liberdade de estar atuando em nosso meio. Senhor, nós cancelamos todas as palavras e influências do maligno contra a sua igreja, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu estou com um desafio grande. Nós podemos ter 4 horas de culto? Oxe. Amém? Amém mesmo? Amanhã é feriado? Oh, glória! Tem 2 coisas que eu gostaria de falar com vocês. A primeira é que você foi chamado por Deus. A segunda é se você entendeu quem você é. Porque nós, para sermos chamados por Deus, não precisamos de muita coisa. Mas nós precisamos nos preparar para aquilo que Ele nos chamou. Quem concorda com isso? Porque Ele chama os incapacitados, aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Esse é o chamamento da parte de Deus. Ele chama aqueles que são incapazes de fazer alguma coisa, para mostrar ao forte, ao capacitado, que quem manda é Ele. Ele te escolheu na eternidade. Ele planejou você na eternidade. Mas o homem errou no início da caminhada. E o homem deixou de entender o que é o bem e o mal. Deus, ele sabia que o homem precisava voltar para casa. E a casa do nosso Pai, Ele é uma casa limpa, adornada, uma casa onde não tem nenhuma sujeira e não há nenhum tipo de podridão nas regiões celestiais. E imagina você que agora você está com a casa limpa, parece aquela casa de japonês, né, dos japoneses, que para você entrar você tem que tirar o sapato, isso significa que até o teu pé tem que estar bem limpinho, você não vai ter aquele cheirinho desagradável. Mas Deus, Ele sempre mostrou até para Moisés essa situação, né? Que por onde nós andamos, nós sujamos as nossas vestes e os nossos pés estão sujos. E quando Moisés estava no deserto, já não estava mais na casa de Faraó, mas ele já estava no deserto, e lá no deserto Deus mostra alguma coisa que se fala como chama de fogo. E essa era uma sarça ardente, e ele, olhando de longe, viu aquela sarça, um brilho diferente, e ele foi até aquele lugar. E chegando lá, ele ouve Deus falando com ele, dizendo: cuida porque o lugar que você está é santo. Eu estou falando o máximo possível, contextualizando para os dias de hoje, mas cuida, porque onde você está, esse lugar é santo. Isso significa que onde Deus está, aquele lugar é santo. Ele nos diz que o povo de Deus é um povo santo. O povo que procura a presença de Deus, entender o louvor e a adoração, é tremendo. Por quê? Porque você se torna igual àquele a quem você adora. Se você adora, você vai se tornar igual a Ele. É fácil de entender. O que você mais gosta? Você gosta tanto que você até idolatra, e de repente você já está colocando as roupas daquele que você adora. Eu lembro de um tempo em que tinha
muitos que eram parecidos com o Michael Jackson, até pintavam a cara de branco para parecer com ele. Outros parecidos com o Elvis Presley, deixava aquela baita costeleta, né? E alguém vai se tornando igual àquele a quem adora. Se você vai num time de futebol, essas vezes eu passei, acho que quem estava comigo, acho que era o Hugo. Era, né? Ou era o Hugo ou era o Léo, um dos dois. E eu falei assim, ó o Neymar aí, ó. Era o Léo. Falei assim, ó o Neymar, o cara tava com a camiseta do Brasil escrita Neymar atrás, né? E eu falei assim, olha o Neymar aí, porque tá tão parecido. E outra, quando você adora, você defende. Não é assim? Você adora tanto aquilo que você... Ah, não, esse time não vale nada. Ah, mas pra quê? Né? Se matam, quebram as coisas. Meu time perdeu, agora aquele outro vai ver. E não sei o quê. O engraçado é que Deus não precisa de defensor. Mas você já defendeu as causas de Deus? Qual é a causa que Deus tem? Qual é o objetivo que Deus tem? O objetivo do Senhor é que todo homem seja salvo e todos conheçam a Deus na sua plenitude. Você já defendeu o seu irmão? Você já brigou pela causa de Deus? Sabe quando falam mal de alguém perto de você? Pois é, querido. Essa pessoa, defenda ela. Fala, não, vai ter jeito para ela sim. Vai ter jeito para ela, ela vai retornar. Ela vai voltar. Mas defenda. A essência de Deus. Você já imaginou você estar com a essência de Deus dentro de você? O que é a essência de Deus? Amor e perdão. Ele foi para a cruz por amor. E porque ele amou tanto, ele perdoou. Então nós vemos que aquele a quem nós adoramos, nós nos tornamos iguais. E o povo, quando ele se torna parecido com o seu Deus, Deus começa a dizer assim, que olha, esse aí é santo. Por onde ele passa, ele diz assim, que a palavra nos diz que aonde pisar a planta dos teus pés, aquele lugar se tornará santo. O que você tocar, abençoado será. Isso significa que você está muito parecido com o teu pai. Agora imagina Pedro, aquele homem que errou tanto, que negou a Jesus 3 vezes, que foi chamado por Jesus de Satanás. Você imagina um discípulo como esse, que nega Jesus algumas vezes, e Jesus olha para ele e fala, afasta de mim, Satanás, que essas coisas não te pertencem. E sobre isso, Deus ainda confia a ele o início da igreja. Agora você imagina Moisés um homem, né, preparado por Deus, separado por Deus, mas uma pessoa que já tinha ali um espírito de rejeição, um espírito que quando ele nasceu já tinha ali um espírito que queriam matar ele como os outros. Ele foi escolhido entre outros que morreram, mas ele foi escolhido do povo de Deus para que estivesse lá junto com o faraó. A palavra também nos mostra, como diz alguns pastores que nós conhecemos, que Deus caçoa do seu inimigo. Deus fala assim, Satanás queria matar Moisés, aí Deus pega e fala assim, você quer matar Moisés? Então tá bom, faraó, você vai matar Moisés, né? Então eu vou preparar a minha serva, e ela vai deixar o escolhido na sua casa. Você vai querer matar ele, mas ele vai ser cuidado por você. Você já imaginou isso? Então aquilo que nós achamos que está em tudo contrário, Deus está tudo no controle. Deus caçoa do seu inimigo. Quando Satanás achava que estava matando Jesus, nada mais, Satanás estava sendo útil na mão de Deus. Porque era desde a eternidade já planejado por Deus que Jesus ia cumprir esse propósito. Jesus sabia, o Pai sabia, Satanás não sabia, e Satanás foi usado para crucificar Jesus. Agora, onde eu quero chegar? Eu estou querendo dizer para você que existe algo que precisa estar impregnado dentro de nós. Uma mudança de atitude e de caráter dentro de nós.
Você precisa saber quem você é em Deus, para você cumprir o propósito pelo qual você foi chamado. Davi, um homem segundo o coração de Deus, adulterou. Ele pecou, ele errou, mas o que Deus fez? Separou ele, deixou ele como rei. E mesmo assim, você acha que ele está com Deus ou não? Ele está com Deus, nós sabemos disso. Eu quero falar para você que não existe um justo sequer. Sabe a pessoa que está do seu lado não é mais santa do que você. Eu não sou mais santo que vocês. Você está entendendo? Eu não sou mais santo que vocês. Mas tem uma coisa que Deus me separou, separou a minha esposa, separou os líderes. Por que Deus diz assim que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos? Porque há algo dentro de nós que a palavra mostra que nós precisamos de correção. O que é para você reputação? E o que é caráter? Reputação é eu chegar aqui diante de vocês e dizer que eu sou santo. E mostrar para vocês, via as minhas contas e via todo o meu viver, que eu sou uma pessoa que vocês podem confiar em mim. A não ser que eu possa esquecer as coisas. Né? Não confie em nada, o pastor não vai esquecer. Cuidado, eu posso esquecer. Mas você pode confiar em mim. Algumas pessoas já confiaram um carro. Meu ex-patrão, antigo patrão, ele confiou 60 mil reais para mim andar a pé até o banco. Falei assim, meu Deus do céu, nem eu confio tanto assim em mim. Voltei e dei o troco. A primeira vez eu dei o troco de R$2. A segunda vez eu tive que dar um troco de 60 mil reais para ele. E assim eu fui notando que as pessoas estavam confiando em mim. Mas nem eu confio em mim mesmo. Sabe aquele Paulo que nós olhamos na palavra, que diz assim, cara, esse é o cara. Aprendeu aos pés de Gamaliel. Mas quem é Paulo? O mais importante são aqueles que aprenderam aos pés de Jesus. O teu mestre é Jesus, querido. Não é o pastor Jonas, não é o Gamaliel Jonas. Mas Deus escolhe um que vai fazer tremenda diferença na terra. Escolhido de Gamaliel. Ele confiou a igreja para Pedro, mas a diferença foi feita com Paulo. Pedro, ele estabeleceu a igreja, mas Paulo colocou as doutrinas da igreja. Por quê? Porque Pedro, talvez ele não soubesse no seu caráter ser sim, sim, Senhor, sim, Senhor, ok, Senhor. Mas Paulo era sim, sim, não, não, não tinha com ele meio termo. Por isso, Deus, ele tem cada um no seu quadrado. Ele teve Judas, que traiu ele. E muita gente chega e fala, vamos bater em Judas. Tem o dia de Judas para colocar ele nas ruas. Mas quem é o Judas que Deus chama de amigo? Na Santa Ceia ali, ele diz assim, o meu amigo, Judas. Por que vens a mim, meu amigo? Quando ele foi traído e recebeu um beijo. Chamou de amigo. Eu estou dizendo que às vezes a pessoa que está do seu lado pode estar te chamando de amigo, mas sendo um traidor. Mas ele ainda não continua sendo pior do que você. Por que, pastor, tudo isso? Porque o caráter não tem nada a ver com reputação. Reputação é aquilo que você mostra aos outros. Caráter é aquilo que você é no teu secreto. Reputação pode trazer para você confiança das pessoas. Mas caráter vai trazer autoridade na presença de Deus. Por quê? Porque quando nós olhamos para Moisés lá em Êxodo 2, de 11... Êxodo capítulo 2, de 11 a 15.
Amém? Vou pedir para um rapaz aí rápido da palavra. Com glória a Deus. Amém. Êxodo 2, de 11 a 15. Alguém já encontrou? Amém. Só o pastor que não. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu que era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu, no verso 12 ele diz assim, correu, olhou por todos os lados, não vendo ninguém, mostrou o seu caráter. Ele, vendo que não tinha ninguém ali, ele matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, lá no 13 já, no dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? Veja o 14. O homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. O que eu estou dizendo aqui? Que quando aquilo que você é durante o dia, mas o importante é quem você é quando você está sozinho. Quem você é quando ninguém está te vendo. Você dá uma olhada para a direita, dá uma olhada para a esquerda e você revela quem você é. Aí você revela quem você é. Nessa hora, eu fico imaginando Moisés falando com os hebreus, no outro dia, mentira tem perna curta. Ele não tinha escondido o egípcio na areia? E quem é que descobriu? Acho que ele não olhou direito. Ele não deu aquela olhada direito, acho que alguém viu ele fazendo coisa errada. Mesmo que achamos que ninguém viu, será descoberto. Viver em vigilância, né? Olha para um lado, olha para o outro. Agora eu faço. Agora não tem ninguém vendo, agora eu faço. Deus está vendo. Ele está vendo o seu caminhar. Dá uma olhadinha comigo lá, em Mateus, no capítulo 6, verso 1. Mateus 6, 1. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos homens, diante dos outros, para ser visto por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. O que ele está dizendo nessa hora aí? Adianta, querido, você apenas fazer para que os outros vejam também? O engraçado disso tudo aqui é que é assim, ó. O mal que eu quero fazer, eu dou uma olhada para ninguém ver que eu estou fazendo coisa errada. Mas as coisas boas, eu vou demonstrar para todo mundo ver que eu estou fazendo. Quer dizer, o ruim, você esconde. Mas o bom, você quer que todo mundo veja. Eu tive um dia, uma pessoa aqui, que quando ele vai fazer o bem, ele posta no WhatsApp, mostra para onde ele está, que ele está ajudando as pessoas e faz isso e mostra. Ela falei assim, e aí, pastor, o que eu faço? Eu falei assim, ajude. Mas ele é pastor, como é que eu vou? Mas ele está fazendo errado. Eu falei assim, ajude. Tem alguém que está fazendo? Se você não ajudar, essas pessoas vão ser ajudadas? Não, então ajude. Mas ensine esse pastor, dizendo o seguinte para ele, eu estou te ajudando, mas eu não quero que você fale o meu nome. Eu estou te ajudando, mas não venha colocar propaganda nenhuma, porque é eu que estou te ajudando. Vocês estão me entendendo? Porque muitas das vezes a gente impede uma pessoa de ser abençoada, e não damos, e retemos, e deixamos de fazer a nossa obra. Nós temos que dar o tiro, e saber onde nós vamos acertar. Nós precisamos, quando esse rapaz, ele falou assim para mim, olha, então eu vou fazer isso. Ele falou assim, olha, dê o dinheiro, ensine o pastor
a fazer sem esperar nada em troca. Era propaganda, querido, era anúncio. Olha, nós estamos aqui diante desse povo, ajudando as crianças, e parará, e aí damos um anúncio. E foi o Edson que ajudou. Está repreendido em nome de Jesus. E foi ali o nosso amigo Washington que cantou com aquela voz tremenda. E com aquela voz tremenda vai falar que a Célia foi que ajudou. Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. O caráter, querido, é algo que ninguém vê, mas Deus vê. Dá uma olhadinha também em Colossenses 3, 22 a 25. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que o receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Isso significa, faça o bem. Se você tem alguém, se você tem um patrão, faça o bem como ao Senhor. Errei alguma coisa? Amém? Faça como se fosse ao Senhor. Tem uma situação que é muito interessante, que é a de... Eu vou falar assim, olha, toda a autoridade foi constituída por Deus. E ela representa o Senhor. Quando você tem o pastor na igreja, Deus colocou a função do pastor na igreja para que você entenda que você precisa se submeter. Ah, pastor, eu não entendo essa história. Acima de mim é Deus. Então vá falar com ele. Fala com ele para você ter uma ideia. Ele diz assim, olha, você vai chegar lá no teu tete a tete com Deus, com ouvidos ali abertos já, e ele vai falar assim, olha, entenda que essa pessoa é autoridade. Por quê? Porque quando você chegar para essa autoridade, como é que você, se você não respeita a autoridade que você vê, como é que você vai respeitar a que você não vê? Caráter. Mas no coração odeia. Como é que você pode dizer que ama uma pessoa que você não vê? Deus é assim, Ele é a autoridade, Ele é teu pai. Amém? É teu pai? Então por que não honram Ele como pai? Malaquias diz isso. Me chamam de Senhor, mas não fazem como o Senhor. Queridos, imagina que tudo que você está fazendo como ao Senhor. Quando a Bíblia diz que Jesus os chama... Eita Deus. Provérbios 22, 1. A reputação é bom, mas isso é uma consequência do teu caráter. Provérbios 22, 1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que a prata e o ouro. É bom ter reputação? Sim. Mas a reputação é fruto do teu caráter. Quando você tem um bom caráter, o que você faz é fruto quando você tem uma boa reputação, isso é fruto do teu caráter. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso mostrar aos outros? Não, querido, isso é natural. Isso vai ser tão bom. O comportamento de José
Ele não estava preocupado com os homens. Lá em Gênesis, no capítulo 39, estou só falando de caráter, tá, queridos? Gênesis 39, 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisas alguma desta casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Verso 9. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Dia após dia. Vejam 11. Um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Hora do secreto. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando um manto na mão dela. Agora, imagina comigo. Dia após dia. Não era uma vez só. E quando ninguém estava na casa, no secreto, as coisas aconteceram. Nessa hora, é que mostrou o caráter de José. Saiu correndo. E quando ele saiu correndo, ela mentiu. Eu vou dizer para vocês, querido, que a bondade, aquilo que você faz também, quando alguém não gosta de você, ela vai falar mal de você. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho de uma pessoa da igreja batista. Ela era... e ela disse assim, olha, houve um pastor que um dia uma menina chegou na igreja, pegou o microfone, foi dada a oportunidade, ela foi lá na frente, e ela disse o seguinte, olha, o problema que eu tenho, eu preciso resolver esse problema. E é tão sério que eu preciso resolver. Naquela hora, ela disse assim, o pastor é meu amante. E aí, ela falou assim, ele veio até perto dela, que é isso, menino, o que é que você está falando? Ela disse assim, não, meu amor, eu preciso resolver isso. Eu não posso deixar dessa maneira. Aí chega a esposa do pastor e fala, como assim? Eu não estou entendendo. Ela disse assim, olha, para você saber que isso é uma realidade. Ele tem uma mancha assim, assim, assim em tal lugar, que só a esposa sabia. Naquela hora, a esposa do pastor cai desmaiada. Depois de um certo tempo, vocês já sabem o que aconteceu, né? Não precisa nem dizer, não houve culto naquela hora, e o problema estava instalado. Passados-se os anos, 20 anos depois, a mulher que tinha falado do pastor chamou os líderes da igreja e disse o seguinte, olha, eu já estou com um câncer, estou com os cabelos brancos, mas eu quero confessar que o pastor não tinha nada a ver com isso. Foi tudo invenção minha. E um dia ele estava com um apêndice estourado, ele foi para o hospital. Essa menina que falou do pastor tinha uma amiga no hospital e ela foi visitar o pastor e falou assim, deixa eu ver o pastor, como é que ele está, ele é o nosso pastor, deixa eu ver ele. A enfermeira deixou ela ir lá e houve um descuido da parte da enfermeira. E essa menina que gostava do pastor foi lá, aproveitou e viu o pastor em estado ali de coma induzido. E ela viu tudo, teve tempo de ver todo o corpo do pastor. Aí o resultado, ela contou isso para o pastor, para o pastor presidente da Igreja Batista. E o pastor presidente da Igreja Batista foi até a casa do pastor que era o caluniado.
e que era uma mentira. Mas 20 anos depois, a esposa do pastor já estava morando com outro, que já tinha filhos. Aí veio uma equipe pastoral para restaurar a vida do pastor. Aí aconteceu o seguinte: olha, tá assim, né, nós estamos aqui para restituir teu cargo, tal. Ele falou assim: vocês vão restituir a minha família, vocês vão restituir a minha reputação, porque o meu caráter, ele está inteiro. Mas naquela hora, querido, vai fazer o quê? Vai se fazer o quê nessas horas? Então, antes de falar alguma coisa, deve-se exatamente perguntar para Deus se é ou se não é. Essa história de oportunidade na igreja, tudo isso, nós temos zelo na casa de Deus. Nós não entregamos o microfone a qualquer pessoa. Já chegou pessoas aqui nesta igreja dizendo: pastor, eu sou missionário, tenho tantos livros, tal. Eu falei assim: de que igreja e qual igreja você frequenta? Não, eu não frequento igreja nenhuma, eu sou itinerante. Eu falei assim: sério? Ele: sério. Eu falei assim: da onde você... Qual é o nome do teu pastor? Ah, o meu pastor é tal. Posso ligar para ele? Não, você vai ligar para ele, mas ele não me conhece. Eu falei assim: e você quer pregar na nossa igreja? Meu irmão, não vai dar não. Se você não prega nem na tua igreja, você quer pregar aqui? Querido, se você não prega na sua igreja, não queira pregar na igreja dos outros. Se não serve na igreja, não serve na igreja dos outros. Se você não canta na sua igreja, não queira cantar na igreja dos outros. Simples assim. Por quê? Porque o pastor deve ter um zelo com a sua vida. Então o caráter é algo que você vai conquistando. Queridos, a gente poderia abrir um leque aqui, mas eu não vou. Vou me manter no caráter. Então, quando você se reporta ao seu pastor, quando você confessa ao teu pastor, a palavra diz lá: se você confessar os seus pecados uns aos outros, vocês serão curados. Mas a palavra também diz assim, que Deus, ele perdoa todos os teus pecados. E já estão perdoados, mas você continua com o problema de falta de cura. Você ainda não é curado. Então, para que você seja curado, é necessário que você confesse os seus pecados. Nós falamos muito da Igreja Católica, ainda falamos sobre essa história de ficar confessando pecado. Querido, em uma coisa a Igreja Católica acertou: confissão de pecado. Tá, tem as outras situações que nós, como protestantes, é essa a questão do protestantes. Nós protestamos contra alguns ensinos da Igreja Católica. E é por isso que nós somos conhecidos como protestantes. Sabe, ainda eu sei que o Senhor tem muito para fazer e Ele vai trabalhar, já tem trabalhado na Igreja Católica. Eu creio que muita coisa lá vai ser transformada, porque o nosso Deus, Ele faz as coisas que você nem imagina. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele pode todas as coisas. Amém? Continuando, ele diz assim, que o nosso Deus... Deixa eu parar uma vírgula aqui. O tempo da oportunidade de José. Tem algumas pessoas, querido, que a oportunidade que teve, vai lá e faz a besteira. Erra mesmo. Porque está na oportunidade. José, querido, ele tinha a oportunidade. E o pior é que ele saiu pelado. Pensa na oportunidade que ele tinha. Tanto ele quanto a mulher. Mas ele saiu correndo. Parece, ai meu Deus, o pastor está falando besteira. Não estou não, querido, está escrito na Bíblia. Está aqui na palavra para nós. Então o tempo da oportunidade. Pode não ter ninguém, mas Deus está te vendo. O Deus que tudo vê é conhecido lá em Gênesis 16, 13. Ele está como, a tradução é El Roi, é o nome da tradução em hebraico, que significa o Deus que tudo vê. Quando a Bíblia fala de Jesus com os olhos de chama de fogo, lá em Apocalipse, referindo-se ao fato de que ele vê o pecado e vai tratar com aquilo.
que às vezes a gente fica escondendo. Deus tem olhos como chama de fogo. Em Apocalipse 2, de 18 a 23, dá uma olhadinha comigo. Apocalipse, esse é fácil, estamos indo de Gênesis a Apocalipse, para não falar que só tem no Velho Testamento. Capítulo 2, verso 18. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor e a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os homens e induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. O que Deus está falando aqui? Lembra daquela situação de Isaías? Senhor, contra ti somente pequei e cometi aquilo que aos teus olhos eram maus. Eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E nessa hora Deus traz o quê? Um presente para ele, colocando na boca dele o quê? Brasa, fogo. Onde está o local onde você precisa de cura e de transformação? Deus vai mandar fogo. E sabe o que é fogo, querido? Vai arder. Você quer entender uma coisa de Deus? Quer saber se Deus está na causa? Deus, ele diz assim: tem paz? Então tem shalom de Deus. Não tem paz? Tem alguma coisa errada. Tem paz? Está tranquilo? Na paz do Senhor, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que está escrito. Prestaremos contas. Hebreus 4:13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nada. Não tem nada que esteja oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo, querido, nós vamos prestar contas. Agora, por que nós vamos prestar conta para um Deus que já nos perdoou? O pecador, ele é sempre assim. O pecador, ele sempre acha que ele tem um peso de bondade maior do que o peso de pecado. Nós achamos sempre assim: eu sempre faço mais o bem do que o mal. Então, por causa da minha bondade, por causa do peso da minha bondade, eu vou ser justificado por Deus. Mas não é assim que funciona. A palavra é o peso e medida dele. Não confie na minha palavra, confie na palavra de Deus. A palavra de Deus é o peso do outro lado pelo qual nós vamos ser justificados, ou não. Agora, o que cabe a nós, seres vivos, pecadores, falar as mesmas coisas para todos vocês. Deus não vai aliviar para ninguém. Pastor, o pastor está me condenando? Não, eu estou te alertando. Puxa vida, pastor, eu só vou na igreja só para receber condenação. Não. Você vai para a igreja para receber alertas. Para saber, fique ligado. Entenda que no último dia, Deus vai te pedir contas. Há um Deus que atenta para cada passo que damos. Por onde você estiver, ali o Senhor está. Jó 34:21. Não é só no local secreto, não é apenas em um ambiente fechado. Ele diz que onde você estiver, ali o Senhor está. Jó 34:21. Pois Deus vê o caminho dos homens
ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possam se esconder. Não tem nada, querido, que possa se esconder da presença de Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Provérbios 5, 21. Não tem nada que possa se esconder dos olhos do Senhor. Provérbios capítulo 5, verso 21. O Senhor vê o caminho dos homens e examina todos os seus passos. Eu quero falar aqui para vocês que o Senhor, ele está olhando para o teu caráter. No último dia nós seremos julgados. Pastor, e agora? Agora conserte os seus caminhos. Conserte. Não há nada oculto que não será descoberto. Mateus 10, 26. Mateus capítulo 10, verso 26, para quem está anotando. Portanto, não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Esse texto está se referindo a um dia em que todos estaremos diante do Senhor. Se não for revelado agora, fique tranquilo, no dia do juízo vai ser. Vai dar certo. Gálatas 6, 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. É tempo, e nós estamos nesse tempo de colheita e de semeadura. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Vamos parar e pensar um pouquinho sobre isso. No 7, veja o 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Está dizendo que você vai para o inferno? Não. Mas veja o 8. Olha o finalzinho. Quem semeia no Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. Isso daí é para um bom entendedor, meia palavra bá. Né? Se você semeia na carne, vai colher da carne, que é destruição. Destruição é o quê, meu irmão? Inferno. Mas se você semeia no Espírito, do Espírito você colherá vida eterna. Agora eu gostaria que você entendesse como Deus vai fazer esse julgamento. De Deus não se zomba. Agora, houve um momento em Naum, no capítulo 3, Naum, capítulo 3, Nossa, fui ler Naum, foi lá para Números. Naum é antes de Hebreus, 3, 5. Olha só, um pouquinho antes aqui, só para vocês entenderem bem isso aqui. Lá no verso 1. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Ah, o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles, tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta, sedutora, mestre de feitiçarias, que escravizou
nações com sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor. O Senhor está falando aqui sobre um fato que muitas pessoas não prestam atenção. Por causa do desejo da carne, fazem coisas contra Deus. Por causa do desejo de afeto e carinho, vão contra Deus. E ali, esse é o peso da medida. E Deus diz assim: eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Olha só. Imagina que o Senhor agora vai dar um exemplo do julgamento que ele vai fazer diante de todas as nações. Explicando, Deus não precisa de explicações, mas ele vai mostrar para essas pessoas o porquê que elas vão para o inferno. Ele diz assim: vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto e mostrarei às nações a sua nudez e os reinos e as suas vergonhas. Sabe o que ele está dizendo? Olha, você fez tanta coisa errada, vai pegar aqui assim nas vestes, e agora, sentiu vergonha agora? Sentiu vergonha? Ah, que bonito, agora você tem vergonha, né? A vergonha não é de confessar, a vergonha é de fazer. Porque no último dia, Deus preparou um lago de fogo e vai dizer assim: está indo para lá. Mas eu vou mostrar para as nações o porquê é que você está indo para lá. Porque o nosso Deus de graça e de paz está mandando você para o inferno. Mas antes disso, se ele está preparando. Olha só o 6. Eu jogarei imundície sobre você e a tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. É isso que ele está dizendo. Esse exemplo, querido, foi colocado na carta de Naum, e ela percorre até os dias de hoje, para que sirva de exemplo para as nações da terra. É isso que ele está dizendo. Querido, é sempre assim. É sempre assim. Não, eu vou me manter, não vou falar para ninguém, e eu vou vencer o meu pecado. Eu vou sair dessa. Não precisa ninguém saber. Eu vou conseguir vencer. Eu vou sair, Deus vai me perdoar e eu não vou confessar para ninguém. Aí você vai contra a palavra de Deus. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Tem algo que é muito interessante. O juízo é imediato. E não o juízo imediato e o não imediato. Há o juízo que você pode passar aqui, você se arrepender e você restaurar tudo que você precisa ser restaurado. Entender que é um novo começo, Deus não vai te mandar para o inferno, mas Ele ainda está te dando a oportunidade de conserto. Esse é o juízo de Deus, um Deus amoroso, um Deus de graça e de paz que estende o seu amor até os dias de hoje. Qual é o problema? A nossa reputação. Por causa da sua reputação, você não confessa o seu pecado. O que vão dizer de mim, pastor? É mais fácil eu dizer de você do que Deus. É mais fácil você receber de mim uma pré-acusação do que você receber de Deus um juízo. Em 1 Timóteo 5:24, 1 Timóteo 5:24. Os pecados de alguns são evidentes. Está na cara. Mentiu e foi descoberto. Matou. Roubou. Está na cara, são evidentes. Mesmo antes de serem submetidos a julgamento. Enquanto que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não são, não podem permanecer ocultas. Queridos, vai chegar o dia que tudo vai ser mostrado.
eu fico imaginando que Davi, ele errou, fez as besteiras que ele fez, mas ele correu dos homens e ele entendeu: Deus, eu pequei. Pequei contra ti, somente pequei. E fiz ao que aos teus olhos eram maus. Eu fico imaginando Davi, o cara segundo o coração de Deus, errou. Mas o problema não foi o errar, foi querer manter a reputação. Enquanto ele estava querendo manter a reputação, sabe o que ele fez? Não confessou. Chamou Urias e falou assim: vem cá, Urias, olha, sua esposa está grávida, dá um jeitinho aí de ficar. Agora ela está grávida, deite-se com ela. Não, os meus amigos estão morrendo lá. Os meus amigos estão morrendo e eu vou ficar com a minha esposa? Vou nada. Vou ficar no jejum. Vou ficar no jejum aqui, não vou ficar com ela. Vou, e se precisar, volto para a guerra. Davi estava em casa e não estava no jejum. E aí que foi o problema. Só que daí, sabe o que ele fez? Urias não vai pecar. Rapaz, eu tenho que dar um jeito nisso tudo. A palavra diz que uma mulher que não tem marido pode ter. Uma mulher que não tem marido, aí ela pode ficar comigo, vai dar certo. Manda Urias à frente da guerra e matou Urias. O que acaba acontecendo? Tá morto mesmo. Aí Davi fica com a mulher de Urias, dá tudo certo. O pecado maior, existe maior pecado? Existe. Que é o pecado de maior consequência. Esse é o pecado de maior consequência. Quando Jesus chegou lá diante de Pilatos, Pilatos falou assim: olha, eu não vou te matar. Ele falou assim: não tenha medo. Maior pecado são aqueles que fizeram isso. Significa que há pecados que têm maior consequência. Pastor, o que eu devo fazer? Confessa. Confessa o seu pecado. E deixe. Mas isso, querido, eu estou falando como caráter, amém? Vocês têm certeza que vocês querem ficar só nessa parte? Tem a outra parte. Vamos deixar para domingo que vem, né? Vamos deixar para domingo que vem? Porque assim, queridos, Deus sempre, Ele falou para nós aqui, nós precisamos ajustar a nossa adoração. Às vezes a gente chega diante de Deus assim, erga suas mãos, a pessoa não é que ela não quer levantar as mãos, porque ela tem alguns pecadinhos escondidos ali que ela já não consegue mais levantar as mãos. Ela sabe disso. E ela não tem mais a coragem de chegar diante de Deus e ser sincero. Mas Deus, que tudo vê, Ele não te condena. Ele te dá uma oportunidade para consertar o que precisa ser consertado. Conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras, diz o Senhor. E sei que não fez ao que os teus olhos eram maus. Mas eu tenho contra ti. Pensa num negócio. Eu imagino você trabalhando não a couraça, porque eu fico imaginando ali que Saul, ele tinha uma boa armadura de guerra. Ele era rei. Eu fico imaginando que o capacete que ia na cabeça de Saul tinha que ser um capacete que protegesse muito bem o rei. As roupas dele tinham que proteger ele muito bem. Mas o problema não estava na armadura, estava no caráter. Quando era para ele matar todo o inimigo, ele falou assim: não vou matar tudo não, eu só vou deixar aqui alguns de estimação. Um pecadinho de estimação, uma bebidazinha, um joguinho aqui, um joguinho do bicho ali, agora está sendo quase liberado. Mas uma maconhazinha também está quase sendo liberado. Está tudo liberado. Então, querido, até as coisas lícitas para o cristão,
Um exemplo, o jejum aqui, coletivo, que está para o encontro agora das crianças. Vamos fazer jejum todos nós juntos, vamos estar lá e vamos esperar a presença de Deus. Glória a Deus. Aí um não faz. Perdeu tudo. Todo mundo perdeu. Pastor, sério? Perdeu. Lembra de Acã? Quem lembra de Acã? Não toque nas coisas que estão dentro de... Quem lembra? Só... Josué falou assim, olha, ninguém, as coisas que estão dentro do muro, após o muro, estou dando umas dicas ainda. Jericó, glória a Deus. Lá dentro tinha uma capa da Babilônia. Acã inventa de ir lá dentro, pegar alguma coisa que era anátema. Sabe o que é anátema? Condenado à morte, à maldição. Aí aquele vai lá, pega e traz para dentro. Um só não fez. O que aconteceu? Perderam a guerra. Outra situação. Quando o profeta foi contratado, pensa num profeta bom, foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Aí ele foi lá e deu um conselho. O conselho foi o seguinte, olha, está todo mundo indo bem. Não tem como lançar maldição. Mas eu vou dar um conselho para você. Manda uma prostituta lá, porque se uma prostituta estiver lá e um deles pecarem, aí a maldição chega. Quando um só erra, todos erram. Quando um só erra, todos nós paramos. Pastor, me dá um outro texto. Tu te dou Miriam, irmã de Moisés. Ela errou. Quando ela errou, ficou do lado de fora. Quantos dias? 7 dias até ficar curada. Enquanto ela não foi curada, a igreja não pôde prosseguir. Vocês estão entendendo? Nós somos um. Então, querido, ore pelo teu irmão. Quando eu falei de perdão, é porque você tem que ter as causas de Deus dentro de você. O teu irmão pode pecar, mas ore por ele. Perdoe ele. Libere ele no mundo espiritual. E não esconda os teus pecados. Não esconda os teus pecados. Por quê, pastor? Porque você acredita em Deus ou não? Vai ter o dia do julgamento final. Vai ter esse dia. E Deus é tão cheio e tão fiel que Ele preparou o inferno para aqueles que não acreditam. Eu gostaria muito de fazer uma outra mensagem que também está aqui, mas, querido, vai demorar 3 mensagens. A próxima mensagem era sobre se você está preparado ou não para aquilo que Deus tem na sua vida. Nós precisamos entender que você precisa estar com o rosto desvendado. Mas vamos deixar para domingo que vem. E depois dessa outra mensagem a gente vai falar sobre o soldado que você é. Deus te escolheu, você não está preparado para isso, mas Ele vai te capacitar. Pastor, essa palavra foi palavra que eu me senti condenado. Limpa tudo, querido. A cruz de Cristo foi feita para isso. A cruz de Cristo foi feita para isso. Ah, pastor, mas vai doer se eu confessar, e agora? Vai para a cruz. Morre, meu irmão. Morre em vida. Morre em vida. Não tem coisa melhor do que você confessar os teus pecados. Quando você chega diante assim e fala assim, não tem condenação. Não tem condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Querido, você tem autoridade, você tem poder, você vai orar e as coisas vão acontecer. Pastor, mas ainda acontece no mundo lá fora. Meu irmão, eu não estou falando que a tua conquista é aqui. Resultado como reputação e prosperidade é consequência de uma vida de fidelidade a Deus. Quer ser próspero, seja fiel a Deus. Ah, mas e se eu não for fiel a Deus? Pode ser também próspero sem você imaginar. Pastor, que prosperidade é essa? Eu estou falando da prosperidade eterna. Lá, querido, ninguém rouba o que você colocar. Lá, o ouro é diferente do ouro daqui. Os valores que Deus está colocando lá como coisas preciosas não são as que este mundo colocou como nós achamos. Eu estou dizendo para você
que aquilo que você tem como precioso aqui precisa ser perdido nessa terra. O que é precioso para você aqui, o teu caráter ou tua reputação? O mais precioso não é a tua reputação. Perca a tua reputação, mas não perca o seu caráter. Porque o teu caráter vai te dar autoridade nas regiões celestiais. Você vai mandar o cão sair, ele vai sair. E a autoridade de Deus vai fazer com que todas as coisas mudem. Vamos nos colocar em pé e pedir misericórdia, graça e misericórdia. Uma coisa que eu tenho entendido de Deus por muitos anos, a graça de Deus é como se ela tivesse passando por um lugar de justiça e misericórdia. A graça, você só alcança a graça de Deus se você colocar a sua vida para diante do trono de Deus, falar: Senhor, julga-me segundo a tua palavra. Não segundo a minha palavra, mas segundo a tua palavra. Quando você coloca isso, julga-me segundo a tua palavra, aí você está dizendo: é melhor eu cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Mas eu vou dizer uma coisa: se prepare para a sua reputação baixar. Se prepare para você ter que começar tudo de novo. Mas essa é a graça. Essa é a graça de Deus. Você vai chegar ali e Deus vai falar assim para você: servo bom, entendeu e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Moisés matou e está junto com Deus. Davi matou e errou, se prostituiu e está junto com Deus. Abraão mentiu e está junto com Deus. Deus disse assim: você que roubava, não roube mais. Você que matava, não mate mais. Você que falava mal do seu irmão, não fale mais. Antes, dê glória a Deus em tudo. Agora eu gostaria que você parasse e fechasse os teus olhos e pensasse na sua adoração diante de Deus. Pai, o Senhor não nos acusa. O Senhor está nos dando a oportunidade de, diante do Senhor, consertarmos, ó Deus, a nossa vida em adoração genuína. Precisamos de Ti, Senhor. Só o Senhor é o justo e reto juiz. Por isso, Senhor, o Senhor tem nos dado a graça e a misericórdia. Confesse primeiramente a Deus como você está. Um dia eu fui pedir perdão para Deus. Só que quando eu cheguei diante de Deus, eu não usei a palavra me perdoa. Eu cheguei diante do trono da graça e perguntei: Pai, o que eu preciso fazer para que eu seja aprovado pelo Senhor? E aí Deus começou a me dar as direções para que eu fosse e recebesse o perdão dele. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei o que você fez, mas é necessário que você pergunte: Deus, o que eu preciso fazer para ser aprovado pelo Senhor?